Alguém entrou com um processo trabalhista contra você ou você está pensando em entrar com uma ação trabalhista e não sabe o que vem pela frente? Assista esse vídeo que eu te explico como funciona um processo trabalhista e o que vai acontecer durante todo esse processo. Olá pessoal, me chamo Rodolfo Carvalho, sou advogado e professor universitário e esse canal é o espaço em que toda semana conversamos sobre questões do seu dia a dia que estão relacionadas com o direito, especialmente com o direito do trabalho. No vídeo de hoje quero te explicar como funciona um processo trabalhista do começo ao fim. E digo mais, ao final desse vídeo você saberá não apenas como um processo funciona, mas também saberá qual será o momento em que você participará diretamente dele e estará frente a frente com o juiz. Esse vídeo está separado em dois momentos. Uma primeira parte em que explicaremos a fase de conhecimento, e eu já vou explicar o porquê desse nome para vocês, e a segunda parte, onde explicaremos a fase de execução, que é uma das mais importantes do processo, porque é onde a gente consegue o resultado final dele em dinheiro, né? Com as condenações. Bom, todo o processo se inicia com uma petição inicial. Se deseja entrar com uma ação, o primeiro passo é procurar um advogado para que ele elabore a petição inicial do seu caso. Após apresentada a petição, o juiz irá notificar o empregador para que ele saiba da existência dessa ação. Se você é um empresário e está assistindo esse vídeo, possivelmente foi essa notificação que te levou a pesquisar o nosso canal. Pois bem, feita a notificação, inicia a parte de apresentação da defesa e realização das audiências. Aqui, o que vai determinar como o processo vai seguir será o valor dele. Se for menor do que 40 salários mínimos, estaremos diante de um rito sumaríssimo e possivelmente será agendado um dia para que todos compareçam na Justiça do Trabalho, junto com as suas testemunhas, em uma audiência chamada de audiência una. Nessa audiência, o advogado da empresa apresentará a defesa de forma oral ou escrita e o juiz vai ouvir as partes e as testemunhas. Como eu disse no começo do vídeo, é nesse momento que você participará pessoalmente do processo. Aqui que o juiz perguntará diretamente para você as dúvidas que ele tem sobre como era o dia a dia de trabalho na empresa. E digo mais, seu advogado não pode te ajudar nessa hora. Se você já participou de alguma audiência, deixe o seu comentário aqui embaixo contando para nós a sua experiência. E aqueles que ainda não puderam participar, eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui em cima para você assistir. Mas vamos lá, também será nessa audiência que serão ouvidas as testemunhas, até o limite de 2, se for um processo de até 40 salários mínimos, e 3, se o processo tiver um valor maior de 40 salários mínimos. Além disso, se a sua ação incluir algum tipo de doença ou adicional de insalubridade e periculosidade, ou então exige um cálculo muito complexo, será necessário que um perito judicial analise todas essas questões. Para isso, também é nessa fase que o juiz nomeará um perito judicial imparcial que realizará a perícia. Ao final, ele emitirá um laudo para ajudar o juiz na elaboração da sentença, esclarecendo essas questões mais técnicas. Está bem, foram produzidas todas as provas, ouvidas as partes e testemunhas. Nesse momento, o juiz encerra a instrução. Isso significa que nenhuma prova mais pode ser realizada e agora ele irá decidir quem tem razão naquele processo. Lembra-se que a fase inicial chamava conhecimento? Pois é, isso é porque o juiz quer conhecer os fatos e saber quem está com a verdade. E depois de tudo isso, ele publica a sentença. Mas olha só, antes de avançarmos, se você gostou da nossa conversa até aqui e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar sabendo das novidades. Bom, professor, então com a sentença o processo se encerra, certo? A resposta você imagina e sabe que é não. Após a sentença se inicia a fase recursal, que é quando a parte que perde ou aquele que não ganha tudo o que queria tem a possibilidade de levar suas questões para outra instância, para ver se a sentença estava correta ou não. Sabe quantos recursos são cabíveis nessa fase? Em média, 11 recursos até o processo finalizar. E é por isso que acaba sendo uma parte mais demorada dos processos trabalhistas. Não que seja ruim a existência de recursos, pois é direito de todos se defenderem. Porém, o alto volume de processos nos tribunais e a ausência de uma estrutura suficiente para julgá-los pode levar a um certo atraso no julgamento. Se a parte recorre, o processo irá primeiramente para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, quando será avaliado por 3 desembargadores. Se perder neste tribunal, poderá recorrer para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, quando será avaliado por 3 ministros. Ao final, ainda será possível apresentar um recurso para o STF, porém as chances desse recurso ser julgado são bem menores.
Ok, aí então, só quando as partes não tiverem mais à sua disposição nenhum recurso cabível é que ocorre o chamado trânsito em julgado, momento em que a decisão não pode mais ser alterada por ninguém dentro daquele processo. Com o final da fase de conhecimento, já se tem definido quem é o vencedor desse processo judicial. Se caso o trabalhador ou trabalhadora ganhe a ação e tiver créditos a receber da empresa, nesse momento o juiz enviará o processo para um contador judicial para calcular qual é o valor dessa dívida. Feitos os cálculos, o devedor será citado para pagar em 48 horas. E não pense que aqui se esgotaram as possibilidades de defesa de recurso, pois ainda é possível discutir se os cálculos estão corretos, se a situação da empresa foi correta, se houve um bloqueio de bens, se esse bloqueio de bens é válido ou não, e etc. Ainda existirá a possibilidade de uma defesa pelo devedor, chamada de embargos à execução. E também será possível apresentar recursos das decisões desses embargos. Então, se você tem algum crédito a receber em alguma ação trabalhista, não pense que será tarefa fácil ou rápida recebê-lo, pois ainda existe um procedimento um tanto quanto demorado até que o dinheiro caia em sua conta. Mas um dia essa conta é paga e o dinheiro chega. Quando isso ocorre e não tem mais nenhuma outra dívida a ser paga, o processo chega ao seu fim, assim como esse vídeo que já está chegando ao seu final. Mas antes, vamos resumir o que conversamos hoje. O processo é dividido em duas grandes partes, conhecimento e execução. Na primeira, o juiz quer conhecer os fatos e saber quem está com a razão, conhecer as provas, ver o que as partes vão produzir nas audiências, o que vão alegar nas defesas, nas perícias e como vai vir essa sentença e eventuais recursos. Esgotados os recursos, inicia a fase de execução ou cumprimento de sentença. Aqui se calcula quanto o devedor terá que pagar para quem ganhou o processo, dá prazo para o devedor pagar e, se não pagar, inicia o procedimento de penhora e bloqueio de bens, onde o devedor também terá a oportunidade para se defender. Vocês viram a importância de conhecer todo o processo trabalhista, não é mesmo? Viram também que ele pode ser bem demorado. E é por isso que muitas vezes as partes chegam a um acordo durante o processo, para tornar mais rápida a solução desse conflito. Quer saber um pouco mais sobre acordo trabalhista? Assista esse vídeo aqui em cima, que eu tenho várias dicas para você. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de dar o like no vídeo se gostaram do conteúdo. Se conhecer alguém que está passando por um processo trabalhista, manda para ele esse vídeo. Quem sabe você não ajuda a entender o porquê o processo dele está demorando tanto. Um abraço, até mais.